Olá, estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. No nosso estudo de hoje, nós vamos avançar o nosso conhecimento com a aula de número 28, falando sobre o uso do dicionário. Conhecendo o dicionário. O dicionário é uma ferramenta essencial no conhecimento, no uso e estudo da língua portuguesa. Gente, nós estamos sempre recorrendo ao dicionário. Aí você poderia perguntar, até você, professora? Sim, muitas vezes eu preciso recorrer ao dicionário para me saber algo que eu estou em dúvida. Então, o dicionário, ele faz parte do seu processo de alfabetização. Quando você começa a dominar os termos linguísticos, até o resto da sua vida. O dicionário é como se fosse uma cartilha para a vida toda. As palavras que compõem o dicionário são chamadas de verbetes, porque elas são verbos e elas estão lá sempre no particípio, terminado em ar, e ir. A-R, E-R e I-R. Apresenta a definição do verbete. Então, eu quero saber o que significa aquela palavra. E ela vem, então, com a definição, que a gente chama de sinônimo. Dá o mesmo sentido em uma outra palavra. Pode conter também divisão silábica, plural da palavra que a gente está pesquisando, sinônimo, antônimo do verbete. Então, tem dicionário que ele é mais simples. Ele não tem essa estrutura toda aí de informação, mas tem em outros dicionários que vem completo, com toda essa estrutura que a gente acabou de ler. Divisão silábica, plural, antônimo, que é o contrário da palavra, e sinônimo. Vamos agora ver uma definição retirada de um modelo de dicionário da palavra estudante. O que é um estudante? No primeiro dicionário, eu encontrei a seguinte definição: substantivo masculino e feminino. Então, quer dizer que a palavra estudante, ela é comum de dois. Ela pode ser usada tanto no masculino quanto no feminino. Pessoa que estuda, que frequenta qualquer estabelecimento de ensino. Aluno escolar que estuda. Num outro dicionário, eu encontrei a seguinte definição, que está regularmente matriculado num estabelecimento de ensino. É o caso de vocês, estão matriculados numa escola municipal, então vocês são classificados como estudantes, como alunos e também discentes da escola. Pessoa que estuda, que procura adquirir conhecimento ou recebe através do ensino. Então, essas três definições, elas representam muito bem a palavra e o papel do estudante. O estudante, ele está em busca de quê? De conhecimento. E para ele ter esse conhecimento organizado, ele vai receber de uma instituição de ensino chamado escola. Outras informações. Separação silábica. A palavra estudante, ela tem
as seguintes sílabas: estudante. 4 sílabas. O plural, nós vamos fazer aqui uma breve revisão, que é mais de um. No singular, estudante. Mais de um, estudantes. Então, esse é o plural da palavra. Sinônimo. O que quer dizer a palavra estudante? Aprendiz, aluno, educando, escolar, acadêmico, discente. Antônimo, o contrário de estudante. Você concluiu o seu estudo, você já pegou a transferência, já encerrou. Então, agora você é o quê? Um ex-aluno, o contrário de estudante. Uma outra informação também que eu encontrei no dicionário é que a palavra estudante, ela possui 9 letras. Só que as letras da palavra estudante, o que acontece? Elas são compostas por vogais e consoantes. Ainda no dicionário que eu pesquisei, eu encontrei que as vogais da palavra estudante são A, E e a letra U. E as consoantes são S, T, D e N. Compreendeu a riqueza que um dicionário traz para a gente? Uma riqueza de informação, de conteúdo. E assim, o que a gente consegue? Absorver mais o conhecimento. Nós temos aí, na atividade postada na plataforma SMED-GV, nós temos a língua do P, que é uma página aí de um dicionário ilustrado, e nós temos algumas palavras ainda relacionadas com a letra P. Primeira coisa que eu quero que você entenda: para você buscar uma palavra no dicionário, é necessário que você saiba a ordem alfabética. Não adianta você saber que o alfabeto, ele é composto por 26 letras. Você tem que dominar, saber mesmo a ordem da sequência das letras, que depois do A vem o B, que depois do B vem o C, que depois do C vem o D, sucessivamente até chegar na letra Z. Porque se você não dominar o conteúdo da ordem alfabética, você não vai conseguir encontrar no dicionário a palavra com tanta rapidez. Quando você domina a ordem alfabética, se eu estou procurando a palavra estudante, a primeira coisa que eu sei é que eu tenho que ir na parte da letra E. Mas onde é que eu encontro a letra E? Depois das palavras ou verbetes da letra D. Porque pela sequência do alfabeto, nós sabemos que A, B, C, D, E. Então, essa é a sequência. Então, nós temos aí algumas palavras na atividade que são da letra P. Então, nós temos aí, olha, pé de moleque, pé de pato, pedestre e sinônimo também de pediatra. Aí a primeira pergunta é a seguinte: você pode encontrar a palavra teatro nessa página do dicionário? Explique. Então aqui é uma resposta pessoal, mas vamos organizar a ideia aqui, eu e você. Teatro. Primeira coisa que eu tenho que observar é a primeira letra. Se a primeira letra é a letra T, eu pergunto para você, faz parte a palavra teatro do grupo de palavras da letra P? P de pé de moleque, de pato, de pediatra?
Não. Então, eu não vou conseguir encontrar nessa página, porque pela ordem alfabética, a palavra teatro vai estar na letra T. 2. Procure a palavra peça e escreva o significado mais adequado para o uso em cada uma das frases. O que nós vamos ver agora nas frases? A mesma palavra com sentido diferente. Então, vejamos. A. Muita gente gosta de pregar peças em 1º de abril, dia da mentira. De qual peça que nós estamos falando aí? Pregar peças no sentido de fazer brincadeiras, de fazer pegadinhas. Dia 1º de abril, todo mundo sabe que é o dia da mentira. Então, vamos ali fazer uma pegadinha, vamos ali contar uma mentirinha. Então, nós vamos pregar uma peça. Então, nós já temos aí o primeiro sinônimo da palavra peças. Agora, letra B. Está faltando uma peça do quebra-cabeça, por isso não consigo montá-lo. Agora, tá vendo a diferença? Lá em cima nós falamos de peça de brincadeira e agora nós estamos falando de peça de jogo. Se está faltando uma peça e eu não consigo montá-lo, eu quero dizer que essa peça está faltando o quê? Uma parte do jogo, um encaixe. Eu preciso daquele encaixe para que o meu jogo fique completo. Então, existe uma diferença do sentido da palavra peça na letra A e na letra B. C. Esta parede é revestida de peças de madeira. Agora nós já temos outro significado para a palavra peça. Peça de madeira, que nós conhecemos popularmente como pau ou ripa para decoração. Hoje é muito utilizado essas peças de madeiras, essa ripa, esse pau mesmo, como decoração. Letra D, outro significado para a palavra peça. O motor do carro é composto de várias peças. Então, o que nós estamos falando aí do motor? Nós estamos falando de quais peças? Não são mais as peças do quebra-cabeça. Agora nós estamos falando de peças automotivas destinadas ao funcionamento do motor. Então, com essa atividade, a gente conseguiu ver a variação de sinônimos e o encaixe de uma mesma palavra em 4 frases que vai dando o quê? Outro sentido para a frase. É por isso que eu falo, quando você pegar uma palavra, você tem que fazer o quê? Contextualizar. Não deixa a palavra solta. Se a gente falasse agora de peça, você poderia pensar peça de quebra-cabeça, peça de teatro e por aí. Então, cada pessoa ia pensar de uma maneira, mas como ela está contextualizada numa frase, a gente já consegue ter noção de qual tipo de peça que está sendo falado. Quando a palavra está contextualizada, a gente vai fazendo o quê? Vai limitando essa margem de ideias, de várias coisas, a uma direção que a gente quer falar sobre aquele momento. 3. Qual significado da palavra peça é mais adequado ao falar de teatro? Então, agora nós vamos falar sobre o teatro. O teatro, ele é um gênero textual e
a base do teatro é a pantomima, porque ele utiliza muito gestos e expressão facial para fazer a comunicação com o público. Então, uma peça de teatro, ela faz o quê? Ela prende a atenção com o seu cenário, ou seus cenários, que pode acontecer mudanças de cenários, mudanças de ambientes, e assim conseguir atingir a meta, que é a atenção do público. Peça de teatro, encenação de uma história diante de uma plateia. Então, agora nós já temos 5 definições para a palavra peça. Só que na questão 3, a gente se prendeu na limitação de peça de teatro. A palavra não ficou solta, então foi fácil saber de qual peça estava sendo falado, como as demais também na atividade anterior. 4. Leia com atenção as frases construídas com a palavra palco. A. O estádio foi palco de uma excelente partida de futebol. B. Sua vocação para o palco fez dela uma grande atriz. C. O aluno subiu ao palco para receber seu diploma de conclusão de curso. Então, o estádio, na letra A, foi palco de uma excelente partida de futebol. Nós estamos falando o quê? Do campo. Então, os jogadores, eles entraram em cena. Qual era o palco deles? O campo. Sua vocação para o palco faz dela uma grande atriz. Então, qual é o palco? É o palco artístico aqui agora que nós estamos falando, do teatro, da novela, né, da encenação. C. O aluno subiu ao palco para receber seu diploma de conclusão de curso. Então, nós estamos falando o quê? Que ele subiu ao palco onde estavam os professores, o reitor, o diretor, para estar entregando ele o diploma. Então, nós estamos falando de uma formatura. Agora, a pergunta para a gente estar analisando é o seguinte: quais desses significados de palco são diretamente ligados ao teatro e por quê? É a letra A, que fala do campo de futebol? É a letra B, que fala da vocação da atriz? Ou é a letra C, que fala do palco como formatura? Se você respondeu que é a letra B, sua vocação para o palco fez dela uma grande atriz, genial. Muito bem, essa é a resposta que é coerente com o teatro. 5. Quais são os significados da palavra peão que estão na reprodução da página do dicionário? Então, nós temos aqui o seguinte: peão, homem que anda a pé. Segunda definição: cada uma das pequenas peças de xadrez que são colocadas na fileira da frente e são as primeiras a andar no jogo. 3. Trabalhador rural que executa diversos serviços no campo, como guiar o gado no pasto e treinar cavalos para ficarem mansos. 4. Pessoas que trabalham em construção de casas, estradas, etc. Feminino, peona e peoa. Plural, peões.
Então, nós vamos parar aí com essa definição. Então, nós vimos o quê? Que o peão, ele tem várias estruturas de definição para a gente ficar bem com a imagem do peão e do significado da palavra. Nós já sabemos que o peão, ele pode ser um trabalhador rural, como também pode ser uma peça do jogo de xadrez. Então, vamos lá. Homem que anda a pé, foi o que eu acabei de falar. Cada uma das pequenas peças do xadrez que são colocadas na fileira e são as primeiras a andar no jogo. O trabalhador rural, que nós já chegamos à conclusão que é aquela pessoa que trabalha no campo, que pode guiar os gados e treinar cavalos para ficarem mansos. E 4, pessoa que trabalha em construção de casas. Então a gente fala assim, fulano é peão. Então ele trabalha como um ajudante da construção de casas. E nós temos aí o feminino, que eu acabei de ler, que é peona e peoa, e o plural, peões, e nós temos a separação silábica de 2 sílabas, peão. Número 2. No exemplo do significado 2, dessa palavra aparece o termo peça. No caso, o significado tem relação com peça teatral? Então vamos lá. 2. Cada uma das pequenas peças de xadrez que são colocadas na fileira da frente e são as primeiras a andar no jogo. Então, nós falamos aqui de peça. Peça não é de peça de teatro, mas e sim de peça de jogo. Terminamos a nossa aula, você deverá voltar fazendo toda a leitura dessa aula. Esse estudo é um estudo muito bacana e você vai estar utilizando nas demais aulas e no seu dia a dia. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau e até a próxima aula.